brilha em nós a sigla da chama. Somos 15, somos PMDB. Em 1982, nós éramos voluntariosos, idealistas ao extremo. Tinha 55 municípios, o estado de Mato Grosso do Sul, naquela época. Tínhamos um único prefeito, filiado ao MDB, Altevir Alencar de Nioaque, o famoso poeta. E não tínhamos prefeitos ao nosso lado, a máquina estadual trabalhando contra, mas havia uma vontade popular à época de eleger-se gente da oposição no estado. Tanto é que fomos vitoriosos em inúmeros municípios do estado, nas eleições municipais, com prefeitos do PMDB, e vencemos o governo do estado com o Dr. Wilson Barbosa Martins. A dificuldade era extrema em termos estruturais, mas a militância era de uma tal forma aguerrida que nos fez vitoriosos contra tudo e contra todos que se opunham à redemocratização estadual. A força do MDB sempre esteve nas camadas sociais, eu diria movimento estudantil, movimento comunitário, movimento sindical. E eu me lembro de tudo isso e era incrível como a relação do MDB com a população era muito forte. Eu me lembro que bastava dizer que era do MDB para que as pessoas te recebessem de uma forma alegre, quer dizer, e aqui no estado a população queria uma mudança na prática, de costume, e isso veio com o Dr. Wilson, sem sombra de dúvida. O mais importante do governo, na posse do governo Wilson Barbosa, no PMDB ao poder, não foi só os cargos em si, mas o importante foi a abertura que o governo permitiu para que a sociedade periférica pudesse ali discutir os seus problemas nos órgãos onde eram procurados. O sindicalismo, a verdade é que adotou o MDB, e não o MDB que adotou o sindicalismo. Adotou por quê? Porque era um bipartidarismo e era o único partido que representava forças que podiam derrubar o regime militar. A opressão, a censura, a perseguição aos movimentos sociais. Por isso que o movimento social adotou o MDB. Eu acredito que o MDB, além de ser assim um caminho, um canal, uma ferramenta que a sociedade teve para a conquista democrática e no caso do governo de Mato Grosso do Sul, para trazer práticas novas de administração pública para o Estado, também foi um canal de expressão da sociedade, um movimento que permitiu ao movimento sindical do Estado, aos movimentos econômicos, seja da indústria, do comércio, se expressarem através do partido. Participamos de movimentos, fomos a Brasília numa ocasião, né? Um grupo grande de ônibus, a gente saía daqui, ia lá para lutar, ia lá para realmente defender aquelas causas. Na época eu me recordo que nós fomos na época das eleições diretas, da votação da emenda Dante de Oliveira, né, o projeto que era o projeto do ex-deputado federal Dante de Oliveira, que ficou conhecido como a Lei Dante, que votava a possibilidade de se realizar eleições diretas para presidente da República. Então houve todo um movimento do país, houve ônibus aqui do estado, nós participamos ativamente, fomos em várias viagens a nível de país, onde havia os congressos da juventude do PMDB. O PMDB, sem sombra de dúvida, naquela época era o maior partido do Ocidente, era chamado. Manifesto de convocação à nação brasileira, não é, para a luta pelas diretas, com realização de comícios, não é, por todo o país,
ela foi assinada, esse manifesto foi assinado por 10 governadores e por um vice-governador, que era eu, representando o governador e representando o estado de Mato Grosso do Sul. Eu destaco 2, o primeiro, que foi em Goiânia, depois o da Praça da Sé, foi um grande comício, mas o maior deles mesmo, reunindo mais de 1 milhão de pessoas. Eu acho que esse título, até me desculpe, eu tenho. Quem representava Mato Grosso do Sul no maior comício que eu acho que meus olhos já viram e eu presenciei, né? E a emoção daquele comício foi o comício da Candelária, no Rio de Janeiro, que reuniu, a meu ver, mais de 1 milhão de pessoas. O comício aqui foi um comício muito bom. Eu lembro da chegada, eu lembro de líderes que participaram desse comício, né? Das diretas aqui, governavam o Estado. Não, a reunião foi na casa do Marcelo Miranda. Não é? Primeiro nós nos encontramos lá, não é? E houve um lanche, Tancredo Neves, eu conversei muito com o Tancredo, presente Ulisses Guimarães, presentes que depois foi presidente da República e hoje senador José Sarney, não é? E outras lideranças do país, presentes o Orestes Quercia de São Paulo. Não, o Orestes Quercia chegou, o comício estava em andamento. Não é? Foi o comício aqui na 14 de julho, nas proximidades da Praça Ari Coelho. Esse comício foi um comício muito grande mesmo. Foi uma coisa espetacular e que Mato Grosso do Sul demonstrou mesmo o seu desejo pela redemocratização. Nossa cidade sempre teve sorte para ter bons administradores. Levi Dias foi bom administrador, próprio Lúdio, e eu, André. Quer dizer, é uma sequência de boas administrações, e isso está na voz da população, que fez com que Campo Grande crescesse ordenadamente como está, com uma infraestrutura boa, e o povo aplaudindo seus administradores. E o PMDB é a grande figura partidária que vem desde há muito tempo orientando essa administração e fazendo essa administração. É um partido que teve sempre uma boa votação na cidade, a população chegou sempre junto e talvez, em razão de nós termos lidado tanto com as comunidades, a gente tinha muito mais consciência das necessidades da população do que qualquer outra liderança de outro partido. Tenho certeza que Campo Grande hoje agradece muito a participação do seu Lúdio, como senador do Juvencio, do próprio... E agora, recentemente, o André, né, que culmina com uma grande, extraordinária administração e numa renovação, que depois do André vem Nelsinho Trade, já mais recente no partido, mas representando já uma renovação no próprio PMDB. Eu acho que isso é importante, eu acho que o partido precisa realmente reciclar suas lideranças, mudar. Eu me preocupo muito com isso. Eu me sinto honrado, consciente da minha responsabilidade e sabedor de que vamos ter um grande trabalho pela frente. Trabalho de manter sempre viva a chama deste partido que toda vez que emprestou a sua sigla a políticos que sentaram nesta cadeira de prefeito, fez com que eles se destacassem no campo administrativo. Então eu tenho esta consciência, sei desta responsabilidade e vou procurar, com todo o meu esforço, com toda a minha capacidade, corresponder a essa expectativa. Nós sabemos o papel histórico que esse nosso partido cumpriu, né? Inquestionavelmente, foi o partido que nem só liderou, como derrubou a ditadura, mobilizou as grandes massas da população lá na campanha direta já, e depois na campanha do Tancredo derrubou a ditadura, depois liderou a Constituinte lá com o doutor Ulisses Guimarães, fez uma das melhores constituições do mundo, uma constituição que definia questões básicas para o nosso país, que é a soberania nacional, a independência do país, a democracia avançada, a justiça social como princípios fundamentais, né? Cumpriu aquele papel decisivo. Eu acho que nós temos um espaço muito grande, temos um futuro a cumprir ainda para fazer o nosso povo se reencontrar consigo mesmo, o nosso país voltar
a sua trajetória histórica de desenvolvimento e com justiça social, né? E traçar seu próprio destino, ou seja, caminhar com as próprias pernas, pensar com a própria cabeça. O partido que tem a história que o PMDB tem, de participação na redemocratização do país, que abrigou todas as tendências, ou partido mãe, para que todos os demais partidos de oposição ao governo federal se abrigassem para depois saírem e manifestarem os seus programas partidários. Essa parte histórica ninguém tira do PMDB nunca. E um PMDB que se realicerça, que ainda tem equívocos, que está dividido em relação ao governo federal, que tem os que querem ficar com o governo do PT, aliados, que querem ministérios, e que nós respeitamos, mas nós do PMDB de Mato Grosso do Sul somos daqueles que dizemos o seguinte: não precisamos ter cargos no governo federal, não precisamos ter ministérios no governo federal. Nós, para pensarmos o bem da nação e o bem dos nossos estados, basta sermos PMDBistas. História se faz com determinação, história se faz com trabalho correto. Brilha em nós a sigla da chama. Somos 15, somos PMDB.